Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Leonardo, tio Léo, né? Saudades mais uma vez. Vamos agora começar a nossa revisão dos nossos conteúdos de história para o quarto ano. Peço, por favor, de primeira logo que anotem o que vocês puderem aqui. Perguntem lá no WhatsApp se vocês estiverem com dúvidas. Mandem questionamentos, podem perguntar, não tem problema, estou aqui para ajudar vocês. E prestem atenção. Tudo que está aqui nesses slides que eu fiz está na nossa prova. Nossa prova vai ser 10 questões, não está nada muito difícil. Então vocês podem tirar nota boa assim como foi no trabalho. Nossa prova que eu chamo assim, mas é mais uma atividadezinha que vai avaliar, mas não tão assim. Porém, eu peço que vocês prestem atenção, tá certo? Vamos lá. A gente vai revisar 4 capítulos, que foram os 4 capítulos que nós estudamos. E tem as páginas do lado. Podem olhar as páginas, deem uma olhada no livro, deem uma olhada aqui no vídeo. Se quiserem anotar, é bom, é ótimo, porque a anotação ajuda vocês a memorizar o conteúdo. E vamos lá. Nosso primeiro conteúdo foi lá no começo do ano, lá na página 6, o capítulo 1, Nossa História. E a gente vai observar nesse capítulo duas partes: os fatos históricos e as fontes históricas. Um complementa o outro. Mas por que a gente vai observar o que são os fatos históricos? Para a gente começar a entender o que é estudar história. O que é um fato histórico? O fato histórico, gente, são acontecimentos do passado ou do presente que são relevantes para um grupo de pessoas. Grandes fatos históricos são importantes para um país, cidade ou para muitas pessoas, mas também tem os pequenos fatos históricos na nossa vida. Tem fatos históricos para a nossa vida, tem fatos históricos para a vida das pessoas, mas tem os grandes fatos históricos. Na história, a gente vai estudar muito desses grandes fatos históricos. Você pediu um exemplo, tio, o que é um exemplo de um fato histórico que aconteceu, que está acontecendo? Porque vocês veem, ó, passado ou presente. O que a gente está vivendo agora, gente. Essa pandemia do coronavírus. Isso é um fato histórico que a gente está vivendo. Lá no futuro, lá na frente, quando vocês forem mais velhos, vocês vão ver esses fatos históricos no livro de história. Ou muitas pessoas discutindo, dizendo que viram aquilo. Vocês vão ver isso. Um fato histórico do presente é esse. Um do passado, por exemplo, são as guerras, as revoluções, a independência do Brasil, a proclamação da República, grandes fatos que afetam a vida das pessoas e muda. Vamos partir desse exemplo que a gente está vivendo agora, dessa pandemia. Isso não está alterando a forma da gente viver? Olha a forma que como a gente está tendo uma aula. Está tudo diferente, está um momento muito mais complicado, né? Mas isso é um fato histórico. Daqui a alguns anos, a gente vai relembrar disso e vai pensar, olha, nós vivemos um momento histórico. Se Deus quiser, todos vamos estar bem. Então, um fato histórico é um acontecimento do passado ou do presente. Ele é relevante. Mas aí como é que você pode perguntar, mas tio, como é que eu vou saber se esse fato histórico aconteceu mesmo? Se ele é verdadeiro? Para isso, nós usamos as fontes históricas. Para se conhecer um fato histórico e comprovar que ele realmente aconteceu, usamos as fontes históricas. As fontes históricas são diversos tipos de materiais que usamos para aprender a história ou para provar que algo no passado aconteceu. Um exemplo, gente, são essas fotinhas aí que eu coloquei. Eu coloquei aí alguns tipos de fontes históricas. Nós temos principalmente três: as fontes visuais, as fontes escritas e as fontes orais. Essas duas imagens que vocês veem na tela, a foto do homem, do astronauta e a pintura, são fontes visuais. São imagens. Imagens que provam alguma coisa. Uma foto, uma pintura sempre são formas de provar, desculpa, sempre são formas de provar que algo realmente aconteceu no passado. Um exemplo. Essa foto, gente, que vocês veem, é a foto da primeira vez que o homem foi para a Lua, em 1969, há 50 anos atrás. Já tinha foto, já podia tirar foto. E aí tiraram a foto, né? Foi tirada a foto, não é nem que tiraram, foi tirada. Tinha uma máquinazinha lá e tirou a foto. A segunda de baixo é uma pintura que ela é relacionada à independência do Brasil. Ela é uma pintura feita por um pintor muito famoso, Pedro Américo, que tenta mostrar como é que foi a independência do Brasil por meio dessa pintura. Existem também as fontes escritas, que são jornais, são as cartas. Aí tem dois exemplos, né, do jornal. O jornal aí mostra, no caso, a manchete do dia que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, em 1958, já faz aí 62 anos.
Já faz 62 anos, e mostra aí Brasil campeão sem derrota, o placar. Isso é uma prova que o Brasil foi campeão. Além das pessoas que viram, né? Enfim, isso é uma prova. O jornal ele pode ser usado como uma fonte para provar isso. E essa carta, gente, é a carta do Pero Vaz de Caminha, que eu ainda vou falar com vocês sobre isso. Mas nessa carta, o Pero Vaz de Caminha ele vai falar sobre como é que era o Brasil na época do descobrimento. E essa carta também é uma fonte. Além dessas fontes, gente, tem as fontes orais. Quando vocês ouvirem essa palavra oral, oral vem de fala. Um testemunho, ele é uma fonte oral. Uma história, não uma história, mas por exemplo, digamos, lá no futuro, quando eu estiver bem velhinho, os meus netos vão perguntar: vovô, conta como foi essa história do coronavírus. Eu vou falar o que eu vivi pra eles. Olha, gente, foi uma época complicada, eu era professor, tive que mudar a forma de eu dar aula. Isso é um testemunho que eu estou falando sobre o passado. E isso tem verdade, e isso é uma fonte histórica sobre o passado. Por exemplo, quando vocês forem perguntar para os avós ou para os pais de vocês como é que era a infância deles, eles vão dar um testemunho sobre a infância deles, é o que aconteceu na infância deles. As fontes históricas são isso, elas servem para provar, para comprovar que algo aconteceu no passado. Por exemplo, se vocês forem perguntar para os avós ou para os pais de vocês é, como foi, como é que era, não sei, pro avô de vocês, se ele for uma pessoa velhinha, vovô, realmente o Brasil foi campeão? E foi. Aí, por exemplo, vai ter o jornal e o testemunho do avô de vocês comprovando. É um exemplo do que a fonte histórica serve. Capítulo 2. A contagem do tempo. Na página 10. O tempo, gente, ele sempre foi medido de várias formas. Muitas sociedades usavam a natureza para medir o tempo. Vocês lembram lá dos egípcios? Eles usavam o rio Nilo para medir o tempo. Na cheia do rio Nilo eles iam plantar, na baixa eles iam colher. Eles tinham um período a partir do rio. Aquele exemplar do relógio de sol, que quando o sol estava nascendo, o trabalhador ia trabalhar. Quando o sol estava no meio, aqui bem no meio, o trabalhador ia almoçar. Quando o sol estava se pondo, o trabalhador ia para casa descansar. Isso são exemplos de como se medir o tempo. O nosso é o calendário. Nós usamos um calendário para medir o tempo, para calcular os dias, os meses, os anos. O nome do nosso calendário é gregoriano. Nosso calendário é o gregoriano, porque ele foi feito pelo Papa Gregório XIII em 1582. Já faz aí mais de 400 anos, quase 500 anos. Esse calendário ele foi criado pelo Papa Gregório e por isso ele tem esse nome de gregoriano. É o calendário gregoriano. Nesse calendário, gente, o marco divisor, o ano 1, é o nascimento de Cristo, que é como se fosse uma espécie de uma linha. Vou pegar aqui uma folha para usar de exemplo para vocês. Como se fosse uma linha. E existe uma divisão. Aqui. Essa divisão é o ano 1. Como se fosse assim. Dessa maneira. Não sei se está dando para ver. Nessa divisão, esse marco divisor vai ser o nascimento de Jesus Cristo. O que aconteceu antes do nascimento de Jesus, nós denominamos antes de Cristo. E o que aconteceu depois do nascimento de Jesus, Jesus Cristo, nós denominamos depois de Cristo. Vamos ver o exemplozinho aqui, ó. Esse mapinha, ele vai mostrar que tem uma ordem decrescente. Vamos lá. Daqui para cá. Daqui para cá. Jesus nasceu aqui. Para cá é antes de Cristo. Para cá vai ser contado assim, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até chegar aqui. Aí daqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra cá vai ser 10, ó. O 10 aqui, ó. 10 antes de Cristo. 10, 9, 8 antes de Cristo. Porque é 8 anos antes de Cristo nascer. Quando chega aqui, no ano 1, 2, 3, 4, vai ser anos depois que Jesus nasceu. E geralmente a gente não diz esse DC. Por exemplo, nosso ano agora, 2020. A gente está no ano 2020 anos, ou seja, 2020 anos depois que Jesus nasceu. Deu para entender? O ano 1 tá aí, né? Esse ano 1. A gente está no ano 2020 depois do nascimento de Cristo. Jesus Cristo nasceu há 2020 anos atrás. Os nossos calendários, os anos do nosso calendário, gente, eles também são divididos em certos períodos. Porque como são muito grandes, como às vezes tem muitas contagens de anos, é necessário dividir para organizar. E tem três divisões principais: a década, o século e o milênio.
A década é o período de 10 anos. Uma década é igual a 10 anos. O século é o período de 100 anos. Um século é igual a 100 anos. E o milênio é o período de 1000 anos. Um milênio é 1000 anos. Vamos lembrar, ó, década 10, século 100, milênio 1000. Tá bom? Parte 3, capítulo 3, identificando séculos. É uma parte mais difícil, mais complicada, mas dá para pegar bem. Devemos aprender a identificar diferentes tipos de datas que vemos na história. Na história a gente vai ver muitas datas. E essas datas elas vão ser divididas nas datas normais e nas datas para identificar séculos. As datas normais, dos fatos históricos, por exemplo, 7 de setembro de 1822, é uma data exata de um fato histórico, que é a independência do Brasil. Essa data ela vai ser colocada com algarismos arábicos, que são os números normais que nós usamos. E os séculos, para identificar um século, são usados os algarismos romanos. Por exemplo, século X, século XV, século XXI, século XX. São séculos marcados com algarismo romano lá. Por exemplo, século XX, século XX. XX, os dois X, né? Para marcar lá o século. E para identificar a que século pertence um dado ano, um certo ano, a gente faz um cálculo, que a gente vai ver agora. Para identificar a que século pertence um ano, a gente faz o seguinte cálculo. Primeiro a gente pega o nosso ano, né, que a gente quer saber. No caso, eu quero saber aqui do ano de 1234. Em que século está o ano de 1234? A gente pega esse ano e risca os dois últimos algarismos, que nem vocês vão ver nesse esquemazinho aqui dos números. Ó. Pega o 1234, risca os dois últimos algarismos, os dois últimos números, o 3 e o 4. E deixa só o 12. Esse 12 a gente vai somar com 1. No ponto 3 aí, ó, somamos o número que sobra com 1. 12 mais 1. Pronto. O ano de 1234 está no século 13. Aí é marcado em algarismos romanos. Para finalizar nossa revisão, o último capítulo, a formação do povo brasileiro. Vocês devem lembrar que o nosso país ele é um dos maiores do mundo, ele é um país continental. Por quê? Ele lembra um continente, o continente é muito grande. Ele é grande no seu tamanho, ele é grande na sua população, é um dos mais populosos do mundo. Essa população, gente, ela é muito diversa, ela é muito diferente, e tem várias diferenças de cultura, de costumes, do jeito do povo. Por exemplo, nós aqui no Ceará, nós temos um jeito, mas o pessoal lá da Paraíba, lá do Rio de Janeiro, lá da Bahia, lá do Rio Grande do Sul, lá do Amazonas, vai ter outro jeito, vai ter outros costumes, outras culturas, outras tradições. E isso faz da nossa cultura e do nosso povo um povo diverso, diversificado. Por que que isso acontece? Isso acontece devido à formação do povo brasileiro que envolveu a mistura de diversos povos e culturas, num processo que nós chamamos de miscigenação. A miscigenação, gente, ela é o processo de mistura de povos, raças e culturas. Essas misturas vão gerar novos povos. Nesse caso, houveram 3 povos principais que foram envolvidos nessa mistura, nesse processo de miscigenação. Os índios, que são os povos nativos da terra, os primeiros habitantes, eles quem moraram primeiro aqui no Brasil, quem dominaram essa terra que depois veio ser chamada de Brasil. Os portugueses, que eram os conquistadores da terra, eles invadiram o Brasil, eles tomam posse do Brasil e realizam um processo de colonização, que é trazer o povo lá, o povo dele, o povo de Portugal, para vir aqui explorar a terra, tornar colônia de Portugal. Portugal é na Europa. Eles vêm lá da Europa para cá, para essa colonização. E os negros africanos, que são povos trazidos da África. Vários povos diferentes, porque a África é um continente muito grande. E eles tinham como sua cor, que era a cor negra. Eles eram trazidos à força dentro dos navios. E nesses navios, eles viviam em condições muito ruins. Eles eram trazidos à força para serem escravizados. O que é escravizar uma pessoa, gente? Eles prendiam essas pessoas, batiam, faziam certas violências e escravizavam elas para que elas trabalhassem à força, sem receber nenhum dinheiro, nenhum benefício. Eles eram como se fossem animais, eles eram vistos como animais, eles não eram vistos como pessoas, eles eram vistos como animais, uma visão muito triste, muito pesada. Mas eles eram escravizados, eles eram colocados para trabalhar de forma obrigatória, trabalhos muito pesados, e nesses trabalhos
eles eram escravizados e eles não recebiam nada. Esses três povos, os negros africanos, os portugueses e os indígenas, se misturaram, se miscigenaram, fizeram esse processo de miscigenação, de mistura, e foi a partir daí que começou a origem, a formação do povo brasileiro. Tá certo? São esses os 4 capítulos. Lembrando, aqui, vamos voltar aqui para o começo. Nossa história. Opa, desculpa, gente. Nossa história. A contagem do tempo na página 10. Identificando os séculos na página 12. E a formação do povo brasileiro na página 13. Concluímos aqui a nossa revisão. Peço que vocês estudem. Se precisa rever esse vídeo, revejam esse vídeo. Anotem esses pontos que eu separei. É muito importante. Deem uma olhada no livro. Se não entenderem alguma questão, vão me perguntar lá no WhatsApp. Estou aqui para ajudar. E boa sorte na prova. Desejo que vocês tirem a melhor nota possível. Fiz uma prova não tão difícil. Fiz uma prova legal porque a gente também entende esse momento. Quero dizer para os pais também que a gente entende esse momento. Que eu puder ajudar, eu estarei ajudando. E vamos juntos, conversando, com diálogo, que a gente vai conseguir aí resolver tudo isso, vai conseguir aprender e vai conseguir sair bem disso tudo, tá bom? Tchau, abraço e até os próximos vídeos.